Meus amigos, mais uma partida péssima do Corinthians, do Pedro Caixinha, na verdade o Santos, né? Uma piada aí pra quem viu hoje a transmissão pela Amazon Prime do Galvão, que chamou o Santos de Corinthians umas 300 vezes, só pra descontrair um pouco, porque hoje o vídeo vai ser mais pesado. E como tá aí na thumb, eu espero que quando a gente acabar de gravar esse vídeo, o Caixinha seja mandado embora. E obrigado por nada, senhor Pedro Caixinha. Boa noite ou não, né, Gabriel? Péssima noite, né? Péssima semana aqui. Olha só, tô sem PC. Vi assistir esse jogo horrível com a minha família aqui e vi Galvão Bueno chamar o Santos de Corinthians 1000 vezes. Te perdoo, tá, Galvão? Fiquei com dó de você. Eu acho que você já tá meio gaga. Já deu hora de parar. Lendário, o maior narrador da Lendário, história da lendário. televisão brasileira, sem dúvida nenhuma. Mas tudo um dia acaba, né, Galvão? Então vamos parar aí. Apesar que eu achei que não tá tão errado, hein, meu mano Vitinho, porque o uniforme hoje não era do Santos, né? Mas teve que Camisa jogar assim por causa branca, do. meião e shorts preto. É por causa Porque o do short do Fluminense. Fluminense tava branco, é. E mais do que o uniforme, o futebol também não é Santos Futebol Clube, né? Aquele que a gente aprendeu a amar e gostar, né? O futebol ofensivo, que dizia a caixinha ter, mas a gente não viu, né? Essa é a grande Ó, realidade. o senhor Caixinha Falar, fala falou bem. bem, Então, fala bem. mas fazer. Ele encanta falando. Nossa, ele impressiona. Parece até o Lisca doido. O Lisca doido, eu lembro que o pessoal, quando ele chegou aqui, ele falou: Caraca, o Lisca doido? Esse é o Lisca doido? O cara fala tão bem. Ele é conhecido por ser doido. E aí no final ele mostrou que ele era um péssimo técnico. E o senhor Pedro Caixinha tá mostrando porque ficou o quê? 4, 5 partidas no Rangers, né? Que foi o time, até então, o maior time que ele tinha treinado. E agora o Santos, né? Muito maior que o Rangers. O Santos é o maior time da vida dele. E ele vai ficar pouquíssimos jogos, ficou até mais do que deveria. Teve tempo, não pode reclamar de questão de tempo. Teve, inclusive, escolhas de peças. É verdade que o planejamento do Santos foi péssimo. É verdade que o planejamento do Santos foi péssimo. Foi contratando durante o Campeonato Paulista. Vai demitir o Caixinha muito provavelmente, a gente espera. Vai pagar uma multa aí entre 20 a 30 milhões. Então, um planejamento maravilhoso. Terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E o Santos, provavelmente, a gente espera pelo menos, não vai ter técnico. É ou não é, Gabriel? Exatamente. Tá explicado, né? O porquê dessa escalação tenebrosa de hoje, né? Inclusive, Ele se quer você tem ganhar. informação, hein? Ele quer embolsar 20 milhões. Tem informação que Lucas Barros postou aqui um áudio Jornalista dizendo do Diário do Peixe, hein? que. Que deu o furo lá do Neymar. Exato. Que ele tinha noticiado que o Soteldo não ia para o jogo, você lembra? Todo mundo tava falando sobre isso, que o Soteldo não tinha condição. De repente, o Soteldo foi e jogou, né? E todo mundo alegando que foi o Neymar que chegou ali. Pode ter sido, o Neymar falou: vamos. Mas aí o Lucas Barros mandou um áudio falando que o departamento médico do Santos não tinha autorizado o Soteldo a jogar, porque não tinha condição. Nem ele, inclusive, disse que o Neymar sentiu no jogo treino, então também não tinha condições de jogar. Aparentemente, alguém lá dentro do Santos, não sei se foi o Caixinha, ou o próprio Neymar ali, com o Soteldo falando, vamos fazer esse esforço, vamos para campo que o time tá precisando, foram E para acabou jogo. E o machucando. Soteldo sentiu, né? Então o Soteldo pode aí ficar mais tempo fora. O Neymar aparentemente saiu normal, mas a gente, né, nunca sabe, né? Pode também ter gravado alguma lesão. Então, ou seja, foi pro tudo ou nada, né? E, cara, perdeu com eles em campo. O Neymar pouco fez, então não conseguiu brilhar muito ali. O Mas Soteldo foi o também único chute do gol no Santos, hein? foi com o chute do gol do Santos. Um Não, chute e o pouco fraco, que fez, mascado. ele ainda criou algumas jogadas. Né? Sim, tava Ainda com tentou criar vontade. algumas jogadas, é. Mas, cara, não dá, né, mano? Não dá. A escalação do Caixinha com Schmidt e Péssima. Pitu. Aquilo ali foi pra acabar o jogo. O Léo Tira no Godoy, bom tempo. que me deu medo, até que não fez uma partida tão tenebrosa Fez assim. um O Léo pênalti, Godoy né? Fez um pênalti, mas não foi, fez um não fez uma pênalti e partida deu umas horrorosa. rateadas. E deu umas Mas não foi uma rateadas, partida horrorosa, estilo Léo Godoy, é, né? exato, exato. Agora o Pituca e o Schmidt, cara, não marca e não ataca. Ou seja, é nulo, né? É Péssimo, nulo. péssimo. Não O Schmidt, faz nada. inclusive, ele não marca em dobro, porque ele vai de primeira. Foi diversas vezes hoje de forma infantil. Fez faltas bestas, cara. Foi. Realmente eu me irritei com ele, porque ele fez ali umas 2, 3 chegadas de primeira de forma desnecessária. Vale lembrar que ele é primeiro volante. Ou seja, se ele toma o drible como ele tomou, o meio do Santos, lá ele, fica aberto. E aí O, surgem os chutes o, de fora da área. o meu pai salientou um lance no primeiro tempo, que meu pai falou, pô, o Gil agora foi experiente. Foi um lance de uma bola, acho que foi pingada na área, assim, meio que subindo. O Gil não foi afobado, ele ficou parado e ficou marcando o zagueiro, o atacante, e conseguiu tirar de cabeça. Parado. Sim, Tipo, a bola, então, tem hora que é só pra sabe dar aquela um que, cercar. sabe aquela que tu vai, se tu for, tu vai tomar ali o kick da bola? Ele não foi. Sim, O Schmidt, no segundo tempo, uma jogada parecida, ele foi afobadaço e tomou o kick da bola. juvenil, juvenil.
E Cara, olha, é muito impressionante. longe E olha, daquele Schmidt que a gente viu, hein, no ano não, passado, lá cara, no eu Paulista. vou te falar, eu posso carimbar aqui, ó. Schmidt é prateleira Guilherme. Não é jogador de nível de Série A. E que sai de Série B, porque a Série B que ele fez também não foi maravilhosa. Fez dois Paulistões, o passado e esse de agora, ok. O do passado foi excelente, o desse aí foi ok. Mas se vê que em jogos de Série A não tem nível. Sente muito, Não sente tem muito. nível. Muito lento, Muito né? Ele é fraco. muito Muito lento, muito fraco. lento. Bom, já vamos pras notas, Gabriel, que a gente já vai falando um pouquinho sobre os jogadores. Seu celular também tá descarregando, então pra gente poder acelerar. Vamos lá. Gabriel Brazão, nota 5 do GE, 4.3 do público, não se destacou nem comprometeu. Eu acho, tenho uma opinião polêmica, que Eu no acho que o gol gol dele. ele poderia ter defendido. Eu Mas não também é acho. uma falha, não é uma falha. A bola Eu desviou também. no Escobar, acabou traindo ele. Só que eu acho que ele deveria ter dado um passo pro lado e depois pular. Só que também quem sou eu pra criticar o Brazão, ele já salvou várias vezes o Santos. Não É foi o uma menor dos falha, mas acho culpados. que poderia ter catado. Eu acho que eu daria um 4,5, eu tô ali com um pouco mais pro público, 4,5. Eu acho que aquele lance ali dele ali, a bola foi devagarzinho, velho. Ele pulou antes, Aham. ele dá um passo pro lado e se joga, ele defende. A bola foi devagarinho caindo no canto dele, né? Mas o menor dos culpados, uma bola desviada ali também não dá pra Agora eu vou te falar, hein, sacrificar. Gabriel. Aí você vê como o público. O público Vamos, odeia o Léo Godoy, com razão, mas hoje não foi uma partida tão ruim assim, não. De volta à titularidade, deu botes errados e chegou a cruzar errado uma bola no primeiro tempo. Ele, inclusive, joga algumas bolas erradas, realmente. Apesar de pode brigar fazer. muito, perdeu disputas e quase nada criou. Nota 4 do GE, 2.1 do público. Tô com 4 do GE. É, Fez uma é, é, partida ok pro nível Léo Godoy, né? Não comprometeu Não, pra tanto. tu ver, Fez um pênalti no primeiro tempo. porque a gente falou que fez uma partida ok, não foi nada tenebroso, é um É, 4 do Léo é. Godoy, porque as partidas do Léo A gente não Godoy, espera nível Léo muito, né? Godoy, é um, né? Mas vou Então, te um falar, hein? 4 tá bom pro Léo Godoy. Com as partidas recentes do Sherman, eu arrisco dizer que ele foi parecido ou até um pouco melhor que o Sherman, viu? Não, Cara, eu acho que não fez contra falta o o Sherman, não, hein? Bahia, não, contra o Corinthians, ele fez uma partida melhor que o Sherman contra o Corinthians, hoje. Mas é ruim também, viu, velho? Não Não, tem, não não. tem esperança, não. Gil, ganhou Pra mim disputas foi o contra melhor a em campo. Canob. Melhor em campo? Contra a Canob, tirou bolas pelo alto, marcou os adversários em cima, sem dar espaços, tendo participações importantes na defesa. Cara, eu não gostei da partida do Gil, até falei com o Gabriel antes, ele falou que gostou e o público também, 5.4 G, né? Deu uma nota 6 aí. Eu daria um 5 pro Gil. Realmente ele não comprometeu, só que em alguns momentos, eu já venho falando isso há algum tempo, umas duas. Desde que começou o brasileiro, é notável que ele sente. O Canóbio deu um trabalho ali pra ele, realmente ele, né, acabou o Santos não tomou gol com o Canóbio, mas teve chance ali pelo lado dele, causou algumas preocupações. É um jogador experiente, né, que sabe marcar, só que ele não tem mais aquela velocidade e pra mim ele tá sentindo bastante esse ritmo da Série A. Pra mim nas 3 partidas ele sentiu bastante. Hoje realmente não teve culpa dele no gol, só que pra mim ficou próximo, inclusive próximo dele cometer um pênalti, porque em alguns momentos ali ele puxou a camisa do jogador, ele perdeu também algumas disputas pelo fundo, que o Fluminense tocou pra trás. Então eu não gostei também da partida do Gil. De ninguém da zaga, o Escobar ainda foi pra mim o mais ok. Não, pra mim, eu tava entre Escobar e o Gil, mas como a bola, infelizmente, se no Escobar, eu acho que o Gil acabou ficando como o melhor em campo, mas, cara, eu gostei, eu acho que ele foi bem, assim, usou muita experiência, a questão da posição em alguns lances ali pra conseguir dar o bote. Concordo com você que falaram que ele foi bem hoje, não quer dizer que eu quero ele na zaga do Santos no próximo jogo. Queria muito que o Luan Pérez voltasse a alto nível para poder botar o Gil no banco, porque para mim o Gil no banco seria ok. Eu acho que eu conseguiria levar de boa ali o Gil entrando numa partida ou outra no segundo tempo. Mas ser titular ele não vai aguentar, não, cara. Hoje foi bem, mas eu acho que ele não aguenta, não, a temporada inteira. Zé Pra mim, Ivaldo. horrível. Foi uma partida tenebrosa, Zé Ivaldo. Eu tô com o público ali. Pra Então, mim, nota 6 pro 4. Gil e eu dou nota 3 pro Zé Ivaldo hoje. Pra Achei mim, o Zé horrível. Ivaldo 4. Eu não achei ele tão mal assim. Achei ele ok. Tipo, ok pra mal, né? Tipo, não achei ele tenebroso. Ele foi uma das piores partidas dele, mas mesmo assim não achei que ele comprometeu Várias, tanto. E ele também pegou várias o pior lado do, arteadas. ele pegou o pior lado do Fluminense, que é o Arias, que é o jogador mais perigoso. O Escobar, inclusive, também sofreu um pouco com o Arias. O Arias deu bastante perigo. E o Arias é um cara perigoso, é um cara de seleção da Colômbia. É um jogador que já foi especulado, inclusive, na Premier League. Então ele ficou com o lado mais difícil. O Gil ficou com o Canóbio, que é um jogador ok, mas perto do Arias tá bem abaixo. Pra mim, nota Especulado 4 no pra Milan, tu. hein? Pra tu, quanto? Oi? Canóbio especulado no Milan, hein? Não, tô ligado que foi especulado no Mira, mas não foi lá jogar. Pra mim ele é Cara, mais ou o Zé menos. Ivaldo pra mim ali eu tô com o G4 também. Hoje eu tô bem com o G, hein? Pô, o Não, pra Zé mim é Ivaldo, 4 velho, também. ele várias rateadonas. Não sei se 4, acho que eu ia dar um 3,5.
Cara, várias achadas. Inclusive, teve os lançamentos dele, velho. Ele tá tentando acertar aqueles lançamentos que ele dava no Paulistão. Estilo Meu David Braz paizão. hoje. Hoje ele tava Hoje, estilo David Braz. hoje era só bicuda pro meio. Primeiro tempo, velho, ele dominava, era bica pra frente. Dominava, era bica pra frente. E ficou claro pra mim naquele lance que ele ganha a bola, acho que é do Arias, na lateral. E aí ele se embanando com a bola, perde pro Arias. Na lateral, toma o drible do Arias e o Arias acaba saindo. O Escobar chega dividindo e é tiro de meta pro Santos. Cara, muito, muito ruim a partida do Zé Rivaldo. Ele tá achando que ele é o Rivaldo da zaga mesmo, não tem jeito. Quer Não, sair hoje jogando foi. todas. Lembrou o David Braz. Bom, Escobar. Pra mim, é o segundo G4, melhor em público campo. 4.8. Pra mim, um 5,5 pro Escobar. Eu acho que ele sofreu em alguns Cinco. momentos com áreas, mas assim como eu falei do Zé Rivaldo, é compreensível o Escobar sofrer um pouco nessa questão, porque o Arias é um jogador complicado, muito rápido. Inclusive, hoje em dia é o melhor nome do Fluminense, né? Melhor que o Cano, por exemplo, que não vem numa temporada tão boa. O Arias já é diferente, vem, né, bem. Deu trabalho, o Escobar ganhou algumas divididas, é um jogador que sempre mostra muita vontade, cara, muita vontade, muita Chutou entrega. na Inclusive orelha teve do uma maluco. chegada, então teve uma chegada ali que ele deu com força, tipo, é um cara que vontade não vai faltar. Num time excelente do Santos ele não estaria, mas aquele ponto, ele tá longe de ser o problema do Santos, ele é um dos caras Não ali sei. que... O quê? Eu não sei se ele não estaria, não, hein, cara. Acho que um time Não, então, ajeitadinho ali. é, O time precisa de um cara desse, assim, um sim, operário, sim, sim. operário que. Grandes times têm jogadores ruins também, né? Os grandes times Né? já tiveram. Olha, eu vou te falar, cara, eu não acho o Escobar ruim. Sim, A um gente já jogador que pegou essa saiba que pecha dele de não ser é craque, magro, né? mas ele não é um craque, mas ele sabe jogar bola. Sim, sim. Assim, ele tem muita vontade, muito bem defensivamente, gosto muito do Escobar. Tô contigo, acho que um 5,5 pro Escobar. Eu ia dar um 5, mais 5,5. Teve a infelicidade da bola desviar ali no calcanhar dele, mas apesar que é o seguinte, ó, eu não falei isso no começo, vou falar agora. Venceu quem tinha que vencer. O Fluminense queria ganhar o jogo. O Santos não quis Sim. ganhar o jogo em nenhum momento. E foi E melhor não pro Santos, merecia cara. aquele empate. Inclusive, vai sair o Caixinha. Porque acho que se É. empatasse, pode ser que Não ia o sair, não Santos ia. deixaria Não ainda ia. quarta-feira o Seria pior Caixinha. pro Santos, seria pior. Mano, Perfeito. essa demissão do Caixinha já tava anotada aqui, ó. Desde quando o Santos procurou outros treinadores. Inclusive procurou o próprio Renato, que hoje tá no Fluminense. Pediu pra ele esperar o jogo do Santos, né? O último, até o domingo. Mas não, ele acabou acertando antes com o Fluminense. Só que o Santos tinha pedido pra ele esperar o último jogo do Santos contra o Bahia pra o Santos ver o que ia acontecer e aí qualquer coisa chamaria ele. O, Então, pra o mim, ali, Renato já tava hoje, demitido já. o Renato hoje fez o que o Caixinha disse que queria É, fazer. prometeu e fez Marcar em pouquíssimas vezes. pressão, ir pra cima. Ele não fez. Nossa, dá pra contar nos dedos. Gabriel, aqui poupa tempo, né? Pituca, nota o quê? Pra mim, 3, foi mal, Pra invisível em mim é campo. nota. Infelizmente, nota nulo. Gosto do Pituca. Tem que ser Tá, testado de tá, 5, é um fato. tá É um péssimo, ele tá fato. Tem que péssimo. ser A temporada testado de péssima. 5, velho. Mas eu Tem tenho que um colocar carinho ele pro de 5. Pituca pela pessoa. Só Sim. que hoje nada fez. Nada fez. Nulo, 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 nulo. Pra mim, nem nota deveria dar. Sabe aquele jogador que entra 5 minutos É, e aí parece tu que ele não não tava em consegue dar campo. nota? É, ele jogou o primeiro tempo inteiro, mas não viu o nome dele. Ó, bom tempo. Bom tempo. Ele entrou pouco, né? Entrou pouco tempo até um. Jogou É, pouco. Pra mim, nota jogou 5 também pouco, ali mas na já jogou média. melhor que o Pituca e Sim, que o sim. Schmidt. Ainda dando Ajudou o os votos. meio-campo do Santos. 5. Nota 5 pra mim. João Schmidt, 5. nossa. João Schmidt, pra mim, nota 1. Cara, ele até demonstrou 2,5. vontade. Ele até demonstrou vontade, vou te dizer. Mas excesso de vontade e muita infantilidade pra mim. Como eu falei, ele foi várias vezes errado ali. Deu botes errados. Pra mim, muito mal o João Schmidt. Então, realmente, nota 1 pra ele aí, porque... Pra mim, 2,5, assim. O Escobar, ele dá. A vontade do Escobar é que ele dá nos botes certo. Ou pega a bola ou Sim. pega o jogador. O Schmidt, ele dá vontade no ar. É. Ele vai seco no ar. Era pra Ele ele ter não pega nem a bola nem tomado o 2 jogador. Aí amarelos, ele tem pelo que menos, correr nesse o jogo. dobro. É louco, é louco. É, não, Tassiano, 2,5. cara. Tassiano também nulo na partida. Pra mim, uma nota Posso ser 3. Mal sincero? apareceu. O Posso quê? ser sincero? Acho que o Agora, público pegou no pé dele. daí pra frente, Aham. todo mundo pra mim é sem nota. Sem nota? É, pra mim tá O sendo um Santos não 3. atacou. O Santos O não teve Roleze chance também. na O frente de Roleze ninguém. também. Ó, É, Roleze pouco fez. Roleze, inclusive, realmente. tava voltando. Roleze tava quase de volante hoje. Que a bola não chegava nele. Não, foi o time do Caixinha, cara. Passeando, Tiquinho, Prometeu. ninguém. Caraca, velho. Meu Deus do Realmente, céu. eu concordo nesse sem nota, porque a bola, o ataque não conseguiu produzir. O Neymar ainda merece aí uma nota 5,5, 6, porque ele tentou. Só que, cara, eu vou falar aqui, ó. Mensagem pro Neymar. Neymar, você não vai ver esse vídeo, mas você vê, cara. Eu sou seu fã e eu vou falar numa boa aqui, cara. Meu Tô com medo. amigo, quem é Samuel Xavier? Cara, ninguém, ainda mais perto de você. Pra você cair numa pilha, cara, de ficar
tretando ali com o Samuel Xavier. Não tem necessidade, cara. Você poderia ter sido expulso hoje. Isso geraria, de novo, notícias ruins em cima do seu nome, do jeito que a mídia quer, cara. A torcida santista tá aqui pra te defender. E a gente tá falando aqui numa boa mesmo. Cara, não tem necessidade de entrar nessa pilha. Eu sei que você tá com vontade de mostrar. Eu sei que você tá com vontade de jogar, né? Tá, de novo, ter lesão. Tá com vontade de provar pras pessoas que estão falando, pro Neto ou pro outro jornalista, seja quem for. Mas calma, cara. O Matheus Xavier, o Samuel Xavier, ele jogou o verde. E você caiu, cara, na pilha dele. Pra um jogador simples. Quem é Samuel Xavier, cara? Quem é Samuel Xavier, Neymar? Então, esse é o ponto, Neymar, cara. Júlio. Esse é o ponto, cara. Como é que você se pilha com o Samuel Xavier, Neymar? Entendeu? Cara, eu te amo, sou seu fã pra caraca. Mas não dá pra você se pilhar com ele. É um toque sério da torcida do Santos, porque hoje você poderia ter sido expulso. Você foi lá, falou. Você é capitão. Mas você foi lá, falou com o árbitro de forma veemente. Você apontou o dedo lá na cara do Samuel Xavier. Não precisa, cara. Não precisa. Porque você poderia ter sido expulso. Isso não seria só ruim pro Santos. Seria ruim pra você. Porque, tipo, de novo o pessoal ia estar comentando. Ia gerar uma pauta negativa em cima de você, cara. Então, sendo sincero mesmo, como fã, cara. Cara, quem é Samuel Xavier perto de você, cara? Você jogou no Barcelona, porra. Você jogou na seleção brasileira. Você é o maior artilheiro da seleção brasileira. Você é o segundo maior jogador do Santos depois. Né? Tem o Pelé e depois a você. Cara, pra que isso? Tem pra quê, pô? Não entra nessa pilha boba, velho. Entendeu? O torcedor santista vai te defender apesar de qualquer coisa. Mas, sendo sincero, não entra nessa pilha porque só vai ser pior pra você. Porque a mídia vai pegar no pé. Se você fosse expulso hoje, a notícia seria você sendo expulso. Cara, era só ele falar, o Matheus Xavier provocar, ele falava assim, quem é você? E pronto. É isso, velho. Acabou. Então, pra mim, eu também dou uma nota 5 ali pro Neymar, ainda quando ele entrou, dá o único chute do Santos no jogo. E o único que conseguiu tentar algumas coisas ali. O resto, pra mim, é todo mundo sem nota, pouco fez. Hoje, até o Guilherme, que eu critico muito, também pouco pegou na bola. Por quê? Porque a nossa zaga e os volantes não funcionavam. E pra você ver que o Rolês no primeiro tempo não fez nada. O time não funcionava, né? No segundo tempo também não conseguiu fazer muita coisa. Parece que não tem time. Ou seja, a culpa não é dos meios e dos atacantes hoje. Foi completamente da zaga com os volantes. Principalmente os volantes. Porque os volantes não conseguiam dar a bola lá na frente, velho. Santos hoje não jogou. Então, pra mim, é todo mundo sem nota do meio pra frente, é geral sem nota. Um time nulo. E agora vamos pros maiores culpados. Nota do G 3 pro Caixinha? Cara, pro Caixinha eu dou menos 10. Cara, o Caixinha... Nota menos 10. 0,6. Não, tinha que dar pra dar negativo pro Caixinha. Porque eu tenho certeza, se desse pra dar nota negativa, o público daria nota negativa pro Caixinha, cara. Mais um jogo... Daria... Que isso? Mais um jogo... Menos 10, cara. Menos 10 pro Caixinha, cara. Mais um jogo pavoroso do Santos. O Caixinha decepcionou demais. Ele prometeu pra caramba na coletiva dele. E em outras coletivas, não só na de apresentação, em várias outras. Ele prometeu e no final falou que o time ia marcar pressão. Se marcou pressão em 2 jogos foi muito. Falou que a gente ia ver um time que queria o gol. Era um time que não ia ficar com um toque moroso. Caramba, hoje quis o gol? Com um chute no gol? Fazendo cera no primeiro tempo. Cara, uma grande... O que define essa passagem do Caixinha, que eu espero que ele seja mandado embora. No momento que a gente tá gravando esse vídeo não foi ainda, mas eu espero que depois desse vídeo ele seja mandado embora. É decepção, cara. Porque ele falou muito, ele falou bonito, parecia o Lisca doido na apresentação. Mas o que a gente viu em campo foi digno de Lisca doido. E no momento que ele caía no Paulistão, ele teve ali uma sobrevida ali, que o time começou a jogar um futebol até que interessante, com clubes menores, é verdade, mas conseguiu fazer boas partidas e a gente falou, pô, pode ser que tenha muito aí, pelo individualismo, né? Só que mais uma vez o que eu falo da outra vez, exato, o que eu falo da outra vez, você tem que ter muito controle para você dar uma folga para uma equipe como o Santos, que está há muito tempo sem ganhar, é eliminado na semifinal contra o seu maior rival, e aí você dá uma folga de quase, sei lá, 7 dias, de uma semana pro time. Então, quando você faz isso aí, não tem problema você fazer, beleza. Se o time voltar jogando bola, o time volta pior. E o Santos não jogou mais bola desde o jogo contra o Corinthians, não jogou mais bola. Então, meu parceiro, aí tu se queima junto com o grupo. E aí, hoje, e não sei por que cacete deram mais uma chance pra ele depois do jogo contra o Bahia, hoje ele ainda vem com uma escalação toda ferrada que não deu certo. Então, é isso. Ó, boa viagem aí, boa volta pra Portugal e que fique nunca mais pise em Santos, né? Cara, ó, Marcelo Teixeira vai pagar aí 20, 30 milhões pro Caixinha, que é a multa. Já aproveita, hoje mesmo, ó, 10h30, dá aquele ligue no Dorival
e já chama o homem. Anuncia porque no- ele anuncia resolve. no Ele aniversário resolve. do clube. Anuncia Amanhã. já. Faz uma fotinha ele com o Neymar, lembrando 2010. Porque o negócio tá complicado, hein? 3 jogos no Brasileiro e o Santos tem 1 ponto. Então, é isso daí. Uma péssima noite pro Santista. Daqui a pouco, ou então, quando você estiver vendo o vídeo, já é aniversário do Santos. E esse é o presente que Marcelo Teixeira, Pedro Caixinha, Pedro Martins e o Caralho A4 deram pro torcedor do Santos hoje. Não é mesmo, Gabriel? É. Bom, Torcedor do Santos, mais um aniversário que a gente vai passar daquele jeito, né? Que tá a gente tem se difícil, hein? acostumado a passar nos últimos anos. Tá difícil. Inclusive, eu vi uma imagem, eu queria trazer aqui, depois eu vou ver se eu acho. Não sei de onde foi, se é editado, qual que é o BO. Tipo assim, os clubes que os torcedores mais sofrem, tipo assim, piores clubes pra torcer, né? Que o torcedor sofre muito. O Santos estava em meio de tabela nesse negócio aí, tava lá no meio, e o primeiro colocado era o Tottenham, né? Então você vê que minha vida não é fácil. Então é isso, um beijo, É tá? isso. Mas, ó, um alento pro torcedor Santista, se tem uma notícia boa, é que eu acredito que com essa derrota, né, o Caixinha vai ser mandado embora e gera uma demissão eminente. Então, se a gente precisou perder hoje, que eu tava torcendo já pra perder contra o Bahia pro Caixinha cair fora, mas se precisou perder hoje pra ele cair fora, então foi melhor realmente pro torcedor Santista essa derrota no final. Foi doída, foi amargurante, ainda com Samuel Xavier, né, que a gente até esqueceu de citar, tava provocando o Neymar e logo ele fez o gol. Mas eu acho que foi melhor no final pro Ah, torcedor Santista. a realidade é que o roteiro do universo tá só humilhando o Santista, né? Parece que tudo que é ruim vai acontecer com o Santos e da pior maneira. Eu não tava torcendo pra perder, eu nunca consigo torcer pra perder, mas no finalzinho do jogo, assim, cara, eu falei pro meu pai, a gente tá nem merecendo empate, pra ser sincero. Aí começou a jogada. Falei, vai tomar o gol aí. Aí rolou. Aí tomou. Que tava a cara de tomar o gol ali, né? Na hora que rolou, Essa... eu nem fiquei puto. Eu falei assim, cara, é o seguinte, mano. Não merecia vencer. E se empatasse, seria pior que esse cara ia vir contra o Atlético É, Mineiro. A gente ia tomar outro ataque. Então, quem sabe, a gente. Acho que contra o Atlético Mineiro a gente não vai ter treinador, pelo visto, né? De qualquer jeito, né? Mas, porque o jogo já é quarta-feira agora. Se o Dorival vir, não vai jogar contra o Atlético. Então, ou seja, tempo perdido, né? Perdemos mais uma é. semana de trabalho aí para Baita poder dar planejamento. uma sobrevida para um treinador que já está demitido desde primeira rodada. Essa é a realidade. Bom, é isso daí. Deixa sua opinião nos comentários. Pode xingar aí todo mundo. Pedro Caixinha, Pedro Martins, Marcelo Teixeira. Sinta-se à vontade aí, que a gente vai estar lendo nos comentários. É isso daí. Muito obrigado pra você que viu até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like também, que é muito importante. Até o próximo vídeo. Valeu!